Um problema comum na GS, se não cuidar, acontece. O efeito shimmy, que é aquela vibração que acontece na roda dianteira. Isso, a minha moto tinha isso quando eu peguei ela, né? Mas logo eu resolvi, eu sabia o que era. É um problema até comum. Se não fizer o que tem que fazer, acontece. Para você resolver o problema do shimmy, primeira coisa, pneu. Pneu remold não vale nada. Lixo. Como que você vai saber se o pneu é remold? O pneu é feito por uma borracha que, ao olhar aqui na lateral, você vê ela quase uniforme, como se fosse uma só. Já o remold, você vê que tem uma capa colada aqui por cima, tá vendo isso aqui, ó? Você vê que tem uma capa colada aqui por cima. O remold de hoje em dia tá ficando um pouco melhor e não tá muito grotesco mais a colagem aqui não, mas você vê que tem uma colagem. Se por acaso seu pneu for remold, esquece. Tem que trocar. Primeira coisa, né? Pneu remold, tem que pôr pneu bom. Quanto troca de pneu, aí você tem que usar uma medida adequada, porque os pneus muito grandes na GS, na parte traseira, por exemplo, ele fica meio quadrado. O pneu quadrado não vai gerar shimmy, mas ele te atrapalha na curva. Quanto a melhores medidas de pneu para GS, eu já fiz uma enquete, já postei resultado aqui em vídeo. Eu fiz a enquete lá no grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição. Antes de falar do segundo item, a respeito disso, segundo e terceiro item, deixa eu fazer uma observação. Tem um desenho simples aqui. O veículo, moto, bicicleta, triciclo, todos eles têm duas grandezas que são observadas ao se projetar o veículo, que é chamado de ângulo de caster e traio. O caster é esse ângulo aqui, seria um eixo vertical em relação ao eixo da coluna de direção, que é esse ângulozinho aqui. E o traio é um eixo vertical em relação à coluna de direção, partindo do ponto de vista do eixo da roda. O que acontece aqui? Quanto maior o ângulo de caster, esse ângulo aqui, mais estável é a frente da moto e mais pesada para virar. Quanto menor esse ângulo, mais leve a moto é no dia a dia e mais instável é a frente da moto. Outro fator que influencia nisso é a centralização de massa. Aí envolve distância entre eixos e altura da moto do solo. Isso tudo é levado em consideração quando vai fabricar a moto. O que isso tem a ver? Tem a ver que a GS, o ângulo dela aqui é de 25 graus. Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Essa aqui. Isso aqui é um documento que fala muito sobre isso. Isso é muito estudado nos cursos de motocicleta quando você faz com as fabricantes. Nos meus cursos com a Honda, curso de chassi 1 e 2, a gente falava muito sobre isso. Então veja bem. Aqui tem alguns graus mostrados nesse gráfico. O grau de caster da GS, que é isso aqui, é de 25 graus. O grau de uma traio, essas motos traio, pelo nome já diz, né? Traio, aqui ó, traio é isso aqui, caster é isso aqui. O nome da moto já está indicando que ela é vantajosa no traio. Então, o caster também é elevado. Aí você pega uma traio aí, por exemplo, uma Falcon, alguma coisa assim. Se não for 45 graus, está beirando 45. A GS é 25. Olha só a curva de estabilidade. Aqui você tem a velocidade
E aqui você tem um fator de estabilidade, que eu não lembro agora o que é isso aqui. Mas é um fator de estabilidade. Veja que a 50 por hora, olha só, bem estável. A 100, a 150, 200 você começa a perder bastante, tá vendo? Ela vai ficando mais instável à medida que a velocidade aumenta. Mas isso aqui você está com um fator de estabilidade aqui, ó, alto, em 45 graus. Imagina isso a 25 graus, que é o caso da GS. Estaria por aqui afora. Olha só o fator de estabilidade em relação ao trail. Só que a trail, aqui nós estamos falando só de um ângulo. Não vamos esquecer que as motos trail têm um centro de gravidade mais alto do que a GS. Então não estou dizendo que uma trail, só por ter 45 graus, ela é muito mais estável à frente dela do que a GS. Não é. Porque o centro de gravidade é muito alto. Mas uma moto com centro de gravidade, o mesmo do GS, com 45 graus de caster, contra os 25 da GS, a frente da outra seria muito mais estável. Mas por que a Suzuki não fez isso então? Porque quanto mais alto o caster, mais pesado é a frente. Então o fabricante procura uma boa relação entre esse caster, distância entre eixos e centro de gravidade, altura da mola, distância, altura da moto, distância entre eixos. Quando você diminui a distância entre eixos, você favorece a moto ser ágil em baixa rotação, mas ela passa a ser mais instável em alta. De igual forma, quando você diminui o caster, mesma coisa. Ela tende a ser mais ágil em baixa, instável em alta. Quando você diminui o centro de gravidade, ou melhor, quando você aumenta o centro de gravidade, mesma coisa. Ela fica mais ágil em baixa, mais instável em alta. Então tá boa relação. O que o fabricante faz? Escolhe uma relação que a moto fique fácil de manobra em baixa, mas aí ela vai gerar uma certa instabilidade em alta. Aí para compensar isso, o que faz? Ó, peso de guidão. O que é o peso de guidão? Isso aqui também envolve boa física. Nós podemos lembrar dessas aulas na física que tudo que está inerte tende a ficar inerte. Tudo que está em movimento tende a ficar em movimento. Então você tem um guidão, você está lá viajando a uns 130 por hora. A moto está em movimento. O peso também está em movimento para frente, mas o peso não está com movimento vibratório. Esse movimento não está acontecendo. Ele não está indo para a direita e para a esquerda. Ele está parado. Ele está indo para frente, mas o eixo dele está parado. Ele não está se movendo para frente, para lá e para cá. Ele está inerte. Então ele tende a ficar inerte. E aí ele tende a manter o guidão também estável. Então o peso do guidão entra aí. E aí então nós chegamos no nosso segundo item. Falei do primeiro já. Pneu. Pneu remote de jeito nenhum. Tem que ser pneu bom. Pneu remote, frisado, esquece. O frisado ainda é melhor que o remote, porque o remote é torto. Quando vai construir o pneu, eles procuram a linha perfeita central aqui, a distribuição de borracha, distribuição de peso, tudo certinho. Já o remote é feito de qualquer jeito. O frisado. Desculpa que eu tô com um probleminha na garganta, tá meio irritado. O frisado, ele embora está com a sua estrutura, digamos, legal, porque ele foi feito legal, com as massas bem divididas, o frisado tem o risco de explodir qualquer hora, né? Já que você tirou bastante borracha aproximando do barbante. Mas questão de distribuição de massa, ele é melhor do que o remote. Então, para você ver se o seu remote, observa essa... Compara com o outro bom. Observa se essa camada aqui está parecendo que está colada por cima. Segundo item, então, peso do guidão. Peso do guidão, aqui eu estou mostrando um peso do guidão da Honda, tá vendo que ele é pequenininho? Ele é bem menor. Aqui nele é uma meia lua. Esse pontinho que é uma meia lua que encaixa aqui, ó. Esse aqui é um guidão também de Honda. Esse negócio aqui tá pra fora, mas tem que bater pra dentro, viu? Porque não fica assim não. Isso aqui fica uns 2, 3 milímetros lá pra dentro, pro peso encaixar. Colocar lá pra fora aqui pra mostrar fora direitinho. Mas aqui a meia lua encaixa aqui.
O peso do guidão da Yamaha, ó, da Yamaha não, da Suzuki, tá vendo? Bem diferente. Tem nada a ver. Esse peso não dá nesse guidão. Esse guidão aqui já veio com um peso para você colocar um peso desse aqui. Da Honda também, ó. Porque o da Honda vem só o pezinho por fora, mas não vem o dispositivo interno aonde esse peso vai parafusar. Então esse aqui parafusa aqui direitinho. Então se você tem sua moto aí, eu tô sem peso do guidão, olha dentro do guidão. Você tem que tirar um dos punhos, o direito ou o esquerdo, e olha dentro dele. Se ele tiver algo tipo isso aqui, se tiver desse jeito, é algum guidão da Honda. Se ele tiver desse jeito, mas não tiver essa meia lua, se essa parte aqui for inteiriça de fora a fora, é um guidão paralelo de Yamaha, que é assim também, só não tem aquela meia luazinha para encaixar, ele é direto. Se ele tiver oco, você pode usar um peso de Suzuki. Só uma observação, o guidão original da Honda também é oco. Aí vem esse pezinho aqui, e vem a outra parte que parafusa aqui, que encaixa lá dentro do guidão. Mas aí é melhor, né, caso você for comprar um guidão, é melhor comprar. E eu vou comprar um de Honda com peso menor. Então, já olha no Mercado Livre, ó. Vamos ver aqui. Aqui toda a Honda, tá vendo a minha lua? Aqui no Mercado Livre, acho que esse aqui é... Deixa eu ver se aqui é oco. Aqui, ó. Com peso. Já tem aqui peso interno para encaixar isso aqui. Se você for usar um guidão de phaser, procura também com peso. Que aí você compra só esse pezinho aqui. Só que o da Yamaha, ó, eu falei de Suzuki, não, falei, se for comprar um guidão da Yamaha, procura também com peso interno. Aí você compra só isso aqui. Só que o da Yamaha não vai ter essa meia luzinha aqui, tá? É uma peça inteiriça aqui, assim. Ele é redondinho por inteiro. Tô falando de guidão da Yamaha e da Honda, porque talvez o cara quer trocar o guidão já fique sabendo. Tá, você tem sua moto aí, tá, né? Enfim, você não sabe que guidão que é que tem não. Olha dentro dele aqui e vê se ele tá oco. Se ele for todo oco, não importa de que moto que é. Você pode comprar um peso guidão da IS, que vai vir desse jeito. Lógico que esse aqui é o original. Eu tô falando da IS porque o original da IS é quase do mesmo tamanho do da GS, mas da GS é um pouco maior ainda. Acho que é esse aqui. Ele é grandão mesmo, um cavaco. Por que ele é grande? Quanto mais massa, mais inércia e mais estabilidade pro guidão. Só que é lógico que o da IS serve. Eu tô usando um desse na minha de phaser, na verdade, que é pequenininho e ainda assim tá atendendo. Se eu tirar a mão lá pro 150, dá uma balançadinha pouca, mas dá. Mas aí você pode comprar o de S, isso aqui. Se o guidão tiver oco por dentro. Se não tiver oco, aí você vê o tipo que tá lá. Se for desse aqui de meia lua, compra um peso da Honda. Mas vai servir, é o que eu falei, a mim no 140, 140, né? Não vamos exagerar não, porque eu não vou tirar a mão a 150. No 140, suponhamos que eu tire a mão, ela balança um pouquinho, mas não tiro não que eu tenho medo. Sei lá se vai aumentar. Mas enfim, não me incomoda em nada. Ele tá com um pezinho desse. Beleza, falei dos 3 itens. Não, falei de 2. Falta o terceiro item. O terceiro item você vai vir cá no meu canal. E você vai ver aqui no meu canal. Vou só mostrar aqui, você, né, quem estiver assistindo, dá uma olhada. Aqui no meu canal, você vai dar uma olhada aqui no seguinte, ó. Eu tenho 2 vídeos aqui. Deixa eu achar. Aqui. Balanceamento de roda. Isso aqui é o principal. Isso aqui é o peso do guidão. Estou ensinando como que balanceia a roda traseira e como que balanceia a roda dianteira. Dá uma olhada aqui
para você poder fazer. Esse é o terceiro item, ok? Nesse vídeo aqui eu posto o resultado sobre pneus, que pneu que fica bom lá e tal. Dá uma olhada aqui também. Ok? É só isso que eu ia falar. Falou pra vocês.